dele e para tratar algo no seu coração. E cada um aqui ouvirá a mesma mensagem, mas o Espírito Santo irá tratar individualmente coisas que só você e Deus sabe. Só você e Deus nessa noite vão sair daqui entendendo aquilo que Ele gostaria de tratar com você. Então esteja com os ouvidos atentos, com o coração aberto e vamos ler com fé essa palavra que tem poder para transformar a nossa vida. Mateus capítulo 19, a partir do verso 16, diz assim a palavra do Senhor. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Amém. Queridos, nós estamos falando a respeito de cosmovisão nesta conferência, e aqueles que participaram durante esses dias tiveram um entendimento claro da urgência e da necessidade de nós, como discípulos de Jesus, termos as lentes de Cristo. Apesar de que o mundo que nos cerca, apesar de que as filosofias, as ideologias que chegam até nós, colocam em nós uma lente para enxergarmos a vida de uma maneira, a Bíblia nos oferece uma outra lente, para que você possa enxergar o universo à sua volta, o seu trabalho, a sua universidade, a sua casa, a sua família, sob uma nova ótica, que é a ótica do Evangelho. E existe algo radical nessa mudança de lente. Quem usa óculos vai entender com mais facilidade. Quando você está com um grau que não é o seu grau, você enxerga as coisas de uma maneira embaçada, certo? Mas quando você recebe novas lentes, as coisas ficam mais nítidas, ganham mais cor, mais clareza. E o Evangelho faz isso. Nós que estamos com lentes embaçadas, sem entender muito bem por que determinadas coisas acontecem conosco, sem entender muito bem o porquê nós estamos no lugar onde estamos, no trabalho que estamos, cursando o que estamos cursando, ou porque temos a família que temos tantas perguntas, tantos questionamentos, por que tragédias acontecem, por que coisas boas acontecem com o outro e não comigo, muitas dúvidas e muitos questionamentos nos cercam. E como nós respondemos a esse questionamento, vai depender de que lente nós estamos usando. Se nós estamos com as lentes mundana, carnal, ou se nós estamos com as lentes de Cristo. E esse texto fala a respeito de um jovem que chegou até Jesus com lentes embaçadas. Chegou até Jesus sem entender e sem enxergar com clareza coisas fundamentais, e eu gostaria de destacar 3 dessas coisas. A primeira coisa que aquele jovem não estava enxergando muito bem era a respeito da salvação. E ele pergunta: Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu não sei, não entendi, não está claro para mim. Tem algum caminho? Tem algum atalho? Tem alguma remuneração? Como eu faço para não ir para o inferno? Essa era a pergunta daquele jovem. As lentes dele também estavam embaçadas a respeito da maneira como ele se enxergava. E esse é um grande desafio para nós, porque a Bíblia diz que o homem deve olhar para si mesmo com moderação. Mas geralmente nós estamos nos extremos. Ou nós não conseguimos enxergar a podridão do nosso pecado,
e nos achamos bons demais e andamos quase flutuando, ou nós nos achamos tão indignos e de fato somos, mas o problema está em achar que não existe perdão e misericórdia para nós. Enxergar a nós mesmos com a lente do Evangelho é entender que não somos nada, mas a graça nos alcança. Existe perdão e misericórdia. E em terceiro lugar, as lentes daquele jovem estavam embaçadas a respeito de quem é Jesus. E talvez as suas lentes também estejam assim. Apesar de você ter crescido na igreja, saber alguns versículos, cantar louvores, talvez o Jesus que você conhece, ou que você acha que conhece, não é o Jesus que a Escritura nos apresenta. Você precisa de novas lentes, das lentes de Cristo, para entender verdades espirituais a respeito da salvação, para entender quem é você, para entender quem é Jesus. Então vamos olhar para esse texto. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 19, a partir do verso 16. E o texto, no verso 16, diz assim: Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Essa é uma pergunta que deixa claro uma lente embaçada. Como eu posso ser salvo? Aparentemente não tem nada de errado com a pergunta. Você pode dizer assim: pastor, você está sendo duro demais. Coitado do jovem, ele só estava com uma dúvida e foi perguntar a Jesus. Qual o problema de fazer um questionamento como esse? Afinal, ele perguntou ao próprio Jesus como ser salvo. Está certo, ele foi para a pessoa certa. Ele se aproximou com temor, com respeito, chamando de mestre. Ele reconheceu naquela pergunta que os ensinamentos de Jesus traziam as respostas do seu coração. Não tem nada de errado com isso. Ele tem uma preocupação muito digna a respeito do seu destino eterno. Isso é maravilhoso. Inclusive, nós precisamos pensar mais a respeito da eternidade. Eu sei que alguns de nós evitam ao máximo esse tema e dizem assim: eu não quero pensar sobre morte. Não quero. É difícil demais, eu tenho medo. Ou eu fico mais confuso, não quero falar sobre esse assunto. E aí ignora. Outros de nós vivem com medo. E vivem pensando nisso o tempo inteiro. Não só conosco, mas com a nossa família. Meu Deus, se eu perder quem eu amo, acabou minha vida. Se eu perder os pais, o meu filho, e aí tento protegê-lo e colocá-lo numa bolha, eu tenho medo de perder. Outros dizem assim: eu vou pensar nisso lá na frente, quando eu estiver bem pertinho do meu último dia, como se nós soubéssemos qual é o nosso último dia. Aí eu vou pensar nessas coisas. Aquele homem não, ele era um jovem, mas ele estava pensando a respeito do seu destino eterno. E todos nós precisamos pensar sobre isso. Para onde nós vamos depois daqui? Se essa vida é tão passageira, se os nossos dias vão tão rápido, o que acontece depois? Eu preciso pensar sobre isso, independente da minha idade. Eu preciso pensar a respeito da eternidade. Mas então, qual é o problema da pergunta desse jovem? Onde ele errou? Por que as lentes dele estão embaçadas para um tema tão importante, que é o tema da nossa eternidade, da nossa salvação, do nosso destino eterno? O problema estava, irmãos, que aquele jovem acreditava que ele poderia fazer alguma coisa para receber um presente que nos é dado de graça. Ele achava que ele poderia de alguma maneira merecer a salvação. E a pergunta dele está: Senhor, como? O que eu preciso? Quanto custa? E talvez você nunca fez essa pergunta literalmente a Deus, mas você tentou dar o seu jeitinho para ganhar uns pontos com Deus. Você nunca fez isso na sua vida? Nunca falou assim: Senhor, eu estou acordando cedo, hein? Espero que o Senhor esteja vendo. Eu estou fazendo jejum, espero que isso dê algum retorno. Eu estou trabalhando muito na igreja, não é pouco não. E fulano não faz nada,
então que o Senhor me abençoe, eu estou na frente da fila. Quantas vezes nós não falamos com palavras, mas estamos barganhando com Deus, achando que por acordar cedo, por frequentar o culto, por trabalhar na igreja, por ser um dizimista fiel, tudo isso faz parte de uma vida piedosa, mas nada disso nos torna dignos da salvação. Essas coisas fazem parte de alguém que tem as lentes de Cristo. Ela vai estar envolvida na igreja, ela vai trabalhar, ela vai ofertar, ela vai dizimar, vai ser generoso, mas ela tem plena compreensão de que isso não garante a salvação dela. Você pode ser filho de crente, presbiteriano de 7ª geração, ter sangue verde, certo? Isso não te dá uma carteirinha celestial. Você pode ter cargos na igreja. Você pode, aos olhos dos homens, ser conhecido como alguém espiritual. Mas Deus conhece o nosso coração, o nosso interior e vê o que ninguém vê. E essa deve ser a nossa maior preocupação. Não o que eu preciso fazer para parecer crente, mas o que eu preciso fazer para viver de acordo com o Evangelho. Como eu devo gastar os meus dias, viver cada minuto da minha vida com a postura de alguém que recebeu um presente imerecido, que é a salvação. E é isso que é a graça. Graça é um presente imerecido. Aquele jovem ainda não tinha entendido isso. Não tinha entendido que o reino não se compra. Ele não tinha entendido que, apesar das suas riquezas, da sua grande influência, no reino de Deus, não existe barganha, não existe oferta que possa nos fazer adquirir um pedacinho do céu. Não é assim que funciona. Lentes embaçadas. Ele não entendeu que o reino não se compra, ele não entendeu que o reino não se merece. E aí está uma segunda ótica embaçada na vida daquele jovem. Ele não tinha entendido ainda, não tinha tido ainda uma visão clara de si mesmo. E se eu te perguntar, como você se enxerga? Se você fosse se descrever, como é que está seus pontos, seus créditos com Deus? Será que está tudo bem? Será que você é um bom crente? Será que você tem estrelinhas aí? Será que tem algo que você se considera muito bom espiritualmente, nada a melhorar? Tem algum pecado que ainda precisa ser confrontado no seu coração? Tem algum ídolo que precisa ser quebrado na sua vida? Tem algo que precisa mudar? Existe um grande perigo, irmão, na vida do crente, que é achar que está tudo bem. Por mais crente que você seja, por mais piedoso, por mais fiel ao Senhor, a sua consciência da sua pecaminosidade precisa continuar ali. Eu preciso continuar entendendo, Senhor, eu já venci tantos pecados, eu já lutei tanto, mas ainda tem tanto a mudar. Ainda tem tanta coisa dentro de mim que precisa ser transformada. Ainda existem tantos comportamentos que precisam ser abandonados. Existe tanta coisa que eu ainda preciso entregar ao Senhor. E eu preciso da sua ajuda. Jesus, de uma forma muito pedagógica, quer abrir os olhos daquele jovem, quer dar um chacoalhão nele e dizer: não está tudo bem. Olhe para você, perceba que você é um pecador. Olhe para a lei de Deus, perceba que você não consegue cumprir tudo. Faça um checklist sincero e olhe que tem muita coisa ainda que precisa ser mudada. E como nós temos facilidade de enxergar os problemas do próximo e facilidade de enxergar o problema do outro e dificuldade de enxergar o nosso. Será que você tem pontos cegos? Será que tem pecados aí que você ainda não identificou? Só o Espírito Santo pode nos mostrar os nossos pontos cegos.
pode nos incomodar com pecados que talvez nos acompanham e a gente está lidando com eles ali como se tivesse tudo bem. Só o Espírito Santo pode incomodar o coração de um crente e dizer para ele assim: crente, cuidado com sua língua, cuidado com o que você fala, isso não está agradando o seu Deus. Cuidado com a forma que você está administrando o seu dinheiro, preste atenção, isso tem que mudar. Cuidado com a forma que você tem tratado os seus parentes dentro de casa, não é assim que um crente deve viver. Cuidado com a forma como você tem sido submisso aos seus líderes. Cuidado com a sua postura no trabalho. Somente o Espírito Santo pode nos dar essa lente, nos dar clareza do nosso pecado e da nossa miséria. E Jesus está aqui escancarando a lei para aquele jovem e dizendo assim: olhe para você, tenha uma perspectiva, uma visão correta de quem você é. Você é pecador e todo pecador precisa de um Salvador. Observe comigo o verso 17. Quando Jesus é questionado por aquele homem: que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Jesus lhe responde no verso 17: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele diz: quais são esses mandamentos? Jesus lista alguns. Diz assim: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honre o teu pai e a tua mãe, e ame o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem está ali atentamente ouvindo Jesus dizer os mandamentos, e como se ele estivesse fazendo um cheque na sua lista: ok, eu não matei ninguém, ok, está tudo bem, eu nunca traí minha esposa, meu marido, passei nesse também, eu nunca roubei nada de ninguém, eu nunca dei falso testemunho, eu honro meu pai e a minha mãe, eu sou alguém amável com o próximo, passei. É isso que ele responde para o Senhor. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Está tudo bem, Senhor. Você acha que estava tudo bem? Você acha mesmo que aquele jovem, ao se deparar com a lei, poderia dizer assim: eu cumpri tudo isso certinho, Jesus. Nunca saiu da minha boca nada que não deveria ter saído. Eu nunca tratei de uma forma errada o meu irmão em Cristo. Nunca. Eu nunca usei o meu dinheiro de uma forma errada. Nunca, Senhor. Eu sou maravilhoso, eu sou bom demais. A lei, o apóstolo Paulo nos fala sobre isso, serve para escancarar como nós estamos longes, como nós somos pecadores, como nós somos transgressores. E quando você conhece a lei, cada vez que você conhece mais claro, mais evidente isso fica. E aí você vai dizer assim: então eu prefiro não ler a Bíblia, porque se quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo de Deus, mais eu percebo que eu sou um pecador miserável, só piora para o meu lado. Quanto mais eu conheço a lei, mais eu vejo que eu sou indigno. Quanto mais eu olho para a pessoa de Jesus Cristo, mais eu percebo quão miserável eu sou. Quanto mais eu frequento a igreja, mais eu vejo que eu sou um pecador. É melhor então não saber dessas coisas. Será que essa é a solução? Imagine você que está dirigindo o seu carro numa rodovia ou numa rua. Eu não sei as leis, eu não sei qual é a velocidade permitida, e desconhecer a lei não me torna inocente. Desconhecer a lei, desconhecer que aquela rua era 50 por hora e eu passei a 70, não te dá o direito de chegar no Detran e dizer assim: olha, me perdoe, eu não sabia. Você vai ser perdoado dessa multa, sim ou não? Você vai ser perdoado da multa? Não. Problema seu se você não sabia da lei. Mas quanto mais você sabe da lei, mais claro está na sua mente que você está errado. Eu sei que eu errei, eu sei que eu sou pecador, e isso serve também para a lei de Deus. Quanto mais você lê a Bíblia, mais claro fica o seu pecado, mais claro fica a sua necessidade de um Salvador, mais claro fica a sua visão de si mesmo, mais você percebe que você não é tão bom quanto você achava que era,
que você não é o crente tão perfeito, tão 5 estrelas que você sempre achou que era. Mas claro, você percebe que você não merece a salvação. Mas ainda assim, Deus insiste em você. Insiste em incomodar o seu coração. O Espírito Santo insiste em te lembrar dessas verdades. Insiste em te trazer para perto de novo, quando você já está aos pouquinhos se afastando. E Cristo, com todo o seu amor, te abraça e te traz de novo. E eu creio que nessa noite Ele está fazendo isso com muitos aqui. Te lembrando que a solução para o problema do seu coração pecador não está em desconhecer a lei ou se afastar do Deus Santo, mas a solução está em vir para perto, em conhecer mais, em entender cada vez mais quem eu sou e cada vez mais quem Jesus é. Porque, irmão, se você entender quem você é, mas não entender quem Jesus é, isso é desesperador. Você vai dizer assim: acabou para mim, eu entendi que eu sou terrível, mas quem vai me salvar? Quem vai me livrar do lamaçal do inferno, que é onde eu mereço estar? Qual é a esperança para alguém tão miserável como eu? Aí entra a necessidade de você conhecer o Jesus da Bíblia. O Jesus que diz àquele jovem assim: olhe para a lei, você não é tão bom, você não é bom, você não é nada bom, mas eu vou morrer por você. Eu vou derramar o meu precioso sangue por alguém como você. E morrer para alguém tão pecador como nós é a maior prova de amor. Jesus fez isso por nós. Então, aquele jovem precisava ter uma compreensão não apenas de quem ele era. E Jesus fez isso, apresentou a lei, mas ainda assim os olhos dele estavam vendados e ele falou: Senhor, eu cumpri tudo isso. Ele fala assim no verso 20: tudo eu tenho observado, toda essa lei que o Senhor me falou aqui, eu estou muito bem, o que me falta ainda? Verso 21, acompanhem comigo. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, e é isso que aquele jovem estava querendo fazer, dar uma carteirada, mostrar a perfeição. E Jesus, que conhece o nosso coração, nos cutuca nos nossos ídolos, e é isso que ele faz agora com esse jovem. Será que você é tão perfeito assim mesmo? Então eu vou cutucar o seu ídolo agora. Vai lá, vende tudo que você tem, doa aos pobres e me segue. O que está acontecendo aqui, irmãos, não é uma regra de vida para um crente no sentido material. Você não tem que vender sua casa agora e depositar o dinheiro aqui. E infelizmente muitas igrejas têm ensinado essa teologia completamente errada. Seguir Jesus não quer dizer que você tem que fazer um voto de miséria e morar debaixo da ponte. Seguir Jesus não quer dizer que você não pode ser bem sucedido no seu trabalho e ser bem remunerado e conquistar as suas coisas. Mas seguir Jesus quer dizer que você precisa amá-lo acima de tudo isso. Que você precisa estar disposto a abrir mão de tudo para segui-lo. Dos seus amores, abrir mão dos seus ídolos, abrir mão daquilo que você conquistou e tem tão precioso, que entre Jesus e essa coisa, você abre mão de Jesus e diz: eu vou continuar com o meu pecado, que eu amo tanto ele, e eu não estou pronto para abandoná-lo. O reverendo Heber, eu citei ele ontem, vou citar ele hoje, nos diz uma coisa. Ele fala assim, que o mundo aceita ser amante, mas Jesus não. Jesus exige tudo de nós. O mundo diz assim: você pode continuar indo na igreja, desde que você também faça essas coisas aqui. Pode continuar lá, indo de domingo, mas também, vamos negociar um pouco, também consome aqui esse conteúdo. Continua lá, dando sua oferta, dando seu dízimo, para aliviar um pouco sua consciência, mas também continua aqui adulterando, não tem nenhum problema.
O mundo aceita ser amante, o mundo aceita ter partes do seu coração. Jesus não. Jesus exige tudo. E fidelidade é isso, irmãos. Não existe fidelidade dividida. Não dá para você ser mais ou menos fiel. Ou você é um discípulo fiel de Jesus, ou você não é um discípulo. Ou você está disposto a entregar tudo, a abrir mão de tudo. Isso dói. Nós temos muitos ídolos que são caros para nós. Temos pecados que nós não queremos abandonar. Mas se isso tem nos afastado do Senhor, é preciso coragem e dizer assim: Senhor, está aqui. Eu sei como isso tem me feito mal espiritualmente, eu abro mão. Isso pode até ser moralmente bom, pode até ser lícito, mas isso não convém, Senhor, está aqui. E eu tenho plena convicção de que cada um aqui sabe do que eu estou falando, e que o Espírito Santo nos incomoda, o que precisa ser deixado para trás, o que faz parte de um velho homem e não combina mais com alguém que nasceu de novo. E a ordem de Jesus para aquele homem não era simplesmente financeira. Ele estava dizendo assim: entregue o seu ídolo. Entregue aquilo que você mais ama nessa vida, que são os seus bens. Talvez essa seja a noite de finalmente você trocar as suas lentes, ter clareza a respeito de quem você é, e enxergar aquilo que precisa ser deixado para trás. Mas para isso, irmãos, nós precisamos ter uma compreensão de quem é esse homem que está nos pedindo tudo. Quem é esse Jesus que faz exigências tão grandes para os seus discípulos? Depois de pedir isso para aquele homem, no verso 22, a postura daquele jovem não é outra, senão retirar-se. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Não há outra justificativa. Aquele homem só não entregou o que Jesus pediu, porque ele não sabia de fato quem Jesus era. Não sabia de fato quem era aquele homem que estava cara a cara com ele. Era o próprio Deus, era o Salvador, era o homem que haveria de morrer por ele e tirá-lo do império das trevas e transportá-lo para a maravilhosa luz. Se ele tivesse convicção de quem é Jesus, ele diria: Senhor, está aqui, eu entrego tudo, e se eu tivesse mais, eu entregaria mais, porque eu entendi quem o Senhor é, eu entendi o que o Senhor fez por mim, eu entendi quem eu sou, e aqui está tudo que tenho, aqui está a minha vida, aqui estão os meus amores, aqui estão os meus ídolos, aqui estão os meus pecados de estimação, eu entrego tudo e eu quero te seguir. A maior urgência de todos nós é conhecer Jesus. E talvez você esteja convencido de que conhece Jesus simplesmente porque você frequenta um culto. Mas você pode dizer que conhece Jesus sem nunca ter lido a sua revelação? Jesus escolheu se revelar para mim e para você, escreveu isso em um livro, capacitou homens ao longo da história para traduzir este livro na sua língua, te colocou este livro na sua frente e você diz assim: eu não quero conhecê-lo. Ou você diz assim: eu já o conheço demais, eu não preciso gastar meu tempo lendo isso aqui. Eu já assisti a novela da Record, já sei quem é Jesus. Eu já assisti The Chosen, eu sei quem é Jesus. Queridos, o Jesus da Escritura pode não ser o Jesus que você acha que você conhece. O Jesus da Escritura, ele é não apenas um leão, mas também um cordeiro. E quando Jesus pergunta para os seus discípulos: quem as pessoas aí estão dizendo que eu sou? Você lembra dessa passagem? Os discípulos respondem: Jesus, está uma confusão. Tem gente dizendo que o Senhor é João Batista, tem gente dizendo que o Senhor é Elias. As pessoas não sabem dizer quem o Senhor é. Até que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: foi o Espírito que te revelou essa verdade.
Mas a pergunta é para você: quem é Jesus para você? Você conhece de fato Jesus? Você tem um relacionamento com Ele? Você conhece aquilo que Ele revelou para você a respeito do seu próprio caráter, que é a Escritura? Você realmente o ama acima de todas as coisas? Quando nós queremos conhecer alguma coisa, nós nos dedicamos tanto, irmãos. Alguns de nós já leram todos os livros do Harry Potter, já viram todos os filmes, sabem todas as gírias. Aplique isso àquilo que você conhece muito bem. Mas e sobre Jesus? Você conhece todos os textos, conhece toda a palavra dele, tem um relacionamento diário com ele, tem experiências com Jesus? Se não, como pode dizer que o conhece? Talvez o seu conhece de ouvir falar. Talvez o seu conhece dominicalmente. Mas nós servimos a um Deus que é muito mais profundo. Um Deus que nos chama para um relacionamento muito mais vibrante do que apenas uma coisinha. Um cristianismo light, um cristianismo coach, um versículozinho solto numa caixa de promessas. Jesus nos chama para um relacionamento muito íntimo com Ele, para conhecer a sua palavra com profundidade, para estudar a sua revelação. Ele nos chama para isso, e é assim que se conhece a Jesus. Quem é Jesus para você? Você de fato conhece Ele? As suas lentes estão embaçadas ainda. Para você, Jesus é simplesmente um homem autoritário. Para você, Jesus é simplesmente aquele homem que chutou todas as barracas lá no templo. Esse é um recorte. Ele é esse homem. Mas ele também é doce, amável, misericordioso. E para você, Jesus é só essa pessoa amável, doce, misericordiosa? Ou você entende que ele também é um justo juiz, que não tolera o pecado? Você conhece esse Jesus que é tanto cordeiro como leão? Você conhece esse Jesus completo que a Escritura nos apresenta, profundo? Ou você conhece um recorte dele? Talvez você chegou aqui com as lentes embaçadas a respeito da salvação, com as lentes embaçadas a respeito de quem você é, com as lentes embaçadas a respeito de quem é Jesus. E Ele está te convidando agora a trocar essas lentes, a enxergar com clareza o Jesus que é o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, aquele que me substituiu naquela cruz, aquele que olhou para mim, me conhecendo, sabendo quem eu sou e os meus pecados, e disse: eu vou para a cruz no seu lugar, eu vou pagar o preço por você, eu vou te comprar por um alto preço, eu vou te libertar da escravidão do pecado, eu vou te usar, eu vou te levantar, eu vou te chamar para fazer parte de uma grande família da fé. Eu vou te capacitar, eu vou colocar o meu Espírito Santo sobre você todos os dias da sua vida, para te habilitar a fazer aquilo que humanamente é impossível. Esse Jesus te convida nessa noite a deixar para trás as suas lentes antigas, a sua lente embaçada, a sua visão de mundo distante das realidades espirituais, para viver em novidade de vida, para o conhecer com profundidade, para o amá-lo acima de todas as coisas. E o convite dele para nós, para os seus discípulos, é esse: quer me seguir? Tome a sua cruz e me siga. Se você amar o Senhor mais do que todas as coisas, mais do que os seus pecados, mais do que seus relacionamentos, se você amar Jesus mais do que aquilo que tem matado a sua espiritualidade, é hora de deixar essas coisas para trás, tomar a sua cruz, parar de brincar de ser crente e assumir um compromisso com o Senhor. E eu quero orar com você agora, clamando que Ele nos ajude a isso,
Queridos, a Bíblia é muito clara ao dizer que nós não podemos ter essa clareza de quem é Jesus, de quem somos nós, do que é a salvação, se Ele não se revelar a nós. Eu poderia ficar a noite inteira falando aqui, lendo a Escritura, mas não existem argumentos, não existe uma postura, não existe uma dicção, não existe uma entonação de voz que eu possa fazer para te convencer do seu pecado. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. E eu quero orar agora para que Ele faça isso nos corações dessa noite. Feche os seus olhos, Senhor Jesus. Alguns de nós aqui, Pai, finalmente estão tendo compreensão do Teu Evangelho. Apesar de anos na igreja, muitos ainda não Te conhecem. Muitos ainda não levam a sério o seu relacionamento com o Senhor. Muitos ainda têm brincado de cristianismo. Mas o mundo é mau. Existe uma urgência, Senhor, para que o Senhor levante pessoas cheias do Teu Espírito Santo, com as lentes de Cristo, para fazer a diferença em um mundo caído. E nessa batalha espiritual, Senhor, não existe outra ferramenta senão as ferramentas espirituais. Então que nessa noite o Senhor possa nos fortalecer com o Teu poder, nos dar clareza do nosso pecado, mas também clareza da salvação, da misericórdia, da graça que nos alcançou, clareza do tamanho do sacrifício de Jesus por nós, clareza, Pai, de quem o Senhor tem nos chamado para ser, e o Senhor não nos chamou para uma vida medíocre, o Senhor não nos chamou para uma fé rasa, o Senhor não nos chamou para sermos frequentadores de igreja simplesmente, o Senhor nos chamou para uma novidade de vida, para Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, e esse é o nosso desejo nessa noite, Pai. Nos ajuda a priorizar o Senhor acima de tudo, nos ajuda, Pai, a abrir mão daquilo que tem nos afastado do Senhor, nos ajuda, Pai, a sermos fiéis a este Evangelho, a viver de modo digno do Evangelho de Jesus. Tem misericórdia, Pai, de nós, da nossa casa, muda o nosso coração, Pai, tira esse coração de pedra e nos dá um coração de carne, um coração temente ao Senhor, apaixonado pelo Senhor, com fome e sede do Senhor. Não permita, Deus, que nós vivamos os nossos dias de qualquer maneira, mas que a nossa vida seja uma vida de louvor ao Senhor. Nos ajuda a isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. E liturgicamente toda a igreja diz: amém. Agora não saia daqui pensando em Mariquinha. Pense em você. Tá bom? Pense em você. E se você é membro desta igreja e entendeu que precisa de algumas mudanças, vem aqui à frente e vamos orar por você. Se você não é membro desta igreja, está visitando aqui esta noite e entendeu que a mensagem é para você, você precisa mudar, vem aqui à frente. Quem está disposto? Sem constrangimentos. Alguém estaria disposto a vir à frente? Entendeu essa mensagem aí? Que precisa abandonar esse cristianismo light? Vem aqui à frente. Igreja de tradição bíblica reformada também faz isso. Não coloquemos a tradição reformada acima daquele que é o